gente no estúdio, tem Campeonato Brasileiro, enfim, Corinthians em campo, né, o Coringão que tem um jogo a menos, porque enfrentou o Flamengo pela Supercopa do Brasil, né, no começo desse mês de fevereiro, né, e por conta disso tem um jogo a menos. Fala aí, Breno, bom dia. Tudo bem, Tebas? Tudo bem, Fê? É isso, jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes disso vou pedir pro Paco subir o som. Salve o Aí, ó. Pra alegria do nosso Rafael Tebas, em ritmo de samba, o hino do Coringão, a Gaviões da Fiel, que mandou muito bem no Carnaval de São Paulo, vice-campeã do Carnaval de São Paulo. Por 1/10. Exatamente, por 1/10 não levou o título. Mas a sua mocidade, né? Você tá feliz da vida. Ficou no bairro do Limão o título. Mas vamos falar agora do Corinthians em campo, já que a torcida mandou muito bem no Carnaval. O torcedor corintiano espera que o time continue mandando bem dentro de campo. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense hoje em Curitiba a partir das 19h30. Como a gente disse, é um jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians foi até Brasília ser campeão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Finalizou a preparação ontem o Timão com uma provável escalação que tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Ranielli, Alan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, Memphis e Guinegão. Praticamente com o que tem de melhor disponível, o professor Dorival vai enfrentar um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Tá certo, né, o Dorival de colocar o time principal. Alguns ficaram na dúvida porque o Corinthians enfrenta a Portuguesa no Campeonato Paulista, já no mata-mata, né, do Campeonato Estadual, mas não, pelo que você passa pra gente aqui, é com um time completo, né, com o que tem de melhor o Dorival Júnior. Vocês sempre falam de futebol e até fazem aí a cobertura aqui, isso é interessante, fazer essa troca? Ou manter? Eu acredito, eu tenho uma opinião muito, quase que fincada, assim, que a prioridade dos clubes grandes tem que ser, nesse momento de temporada, do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Campeonato Paulista é legal de ser campeão, pra você poder zoar o seu rival no final do mês de março, enfim, mas eu acredito que pra clube grande, pra Palmeiras, pra São Paulo, pra Corinthians, pra Santos, o brasileiro tem que ser prioridade. Eu não acredito que o Corinthians tem que ir até Curitiba, enfrentar um bom time encaixado Atlético Paranaense, poupar seus jogadores para enfrentar a Portuguesa no Canindé. A Portuguesa no Canindé, o Corinthians vai ter maioria de sua torcida, o Corinthians tem no seu elenco reserva um time melhor que o da Portuguesa. Então, Fê, eu acredito que o Dorival faz certo, assim como o Crespo já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem que ser o Campeonato Brasileiro, que é muito traiçoeiro. E Breno? Não, pode. Não, porque eu acho que preserva não só o físico, como a mente também, né? Perfeito, é o que a gente fala, jogador não é super-herói, apesar de muita gente achar, por conta dos salários que eles ganham, o jogador precisa estar concentrado, o jogador não vai jogar bem todo o jogo, então se for para escolher batalha, que a batalha seja pelo Campeonato Brasileiro, estou de acordo com a decisão de Dorival Júnior. E pra gente fechar aqui então, Breno, eu tava olhando aqui a tabela do Brasileirão, a classificação também, né? Claro que tá cedo ainda, são só 3 jogos, começo do ano, mas a gente já vê que o Palmeiras, né, como se esperava, começa muito bem, já são 7 pontos, né? São 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e não perdeu até agora. Não perdeu até agora, 7 pontos em 3 jogos, como você disse, assim como São Paulo, Fluminense e Bahia. E a gente reforça a dificuldade desse jogo pro Corinthians. Se o Atlético Paranaense ganhar hoje do Corinthians na Arena da Baixada, permanece com 100% de aproveitamento, saltando para a liderança com 9 pontos em 3 jogos, Tebas. Bom demais. Breno Ávila, então, passando as informações, como sempre, do esporte aqui no Paulista TMC. E hoje, né, como citou o Breno, a cobertura é completa, total, multiplataforma da Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. 10h55. Muito obrigada.